Olá, aqui é o Dr. Leandro Mirini. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre sustentação oral. Nós teremos aqui no escritório, na próxima semana, uma sustentação oral na última sessão de julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em meio à preparação dos atos para a sustentação oral, nós percebemos que é muito comum, até pelas pessoas que nos seguem, além do público em geral, pessoas interessadas em cuidar dos seus direitos, nós temos também um público grande de advogados e estagiários de direito. Nós sabemos que a sustentação oral não é um requisito ou uma obrigatoriedade para a existência e andamento regular do processo. Fato é que muitos processos sequer são sustentados oralmente. E há também diversos advogados que sequer tiveram a experiência de sustentar oralmente. Porém, a depender do caso e do seu interesse como advogado na causa, talvez a sustentação faça muita diferença aos seus interesses como advogado, bem como, principalmente, aos interesses do seu cliente. Assim, nós gostaríamos hoje de tratar de 6 dicas resumidas para você que fará uma sustentação oral. Primeira dica: estude o caso. Eu sei que parece meio óbvio, mas grande parte da insegurança do advogado ao realizar a sustentação oral se deve à falta de conhecimento que o advogado possui com aquela causa. É claro que se você foi o advogado responsável por distribuir aquele processo, muito provavelmente você conhece todos os atos envolvidos naquela demanda. Porém, muitas vezes nós sabemos que o recurso demora a ser julgado no Tribunal de Justiça ou Colégio Recursal. Além disso, talvez quem tenha distribuído o processo seja outro advogado e você tenha assumido aquele processo bem recentemente. Ou ainda que você trabalhe como um advogado associado em um escritório e tenha assumido aquela causa mais recentemente. Então, por qualquer uma dessas razões, estude o caso, leia o processo, tente entender quais são os principais pontos controvertidos e sobre os quais o tribunal irá se debruçar. Como segunda dica, chegue cedo. Nós sabemos que essa dica também pode parecer muito óbvia, mas pelo menos aqui em São Paulo, nós sabemos que as sessões de julgamento elas são muito cheias, com muitos advogados e com muitos casos a serem julgados naquela mesma data. Além disso, como advogado, talvez você tenha a responsabilidade de se inscrever, pedindo a preferência para a sustentação oral. O atendimento dessas exigências aí na sua localidade poderá fazer com que tempo seja perdido ou entregue no sentido desses atos anteriores à sua sustentação. Por isso, chegue cedo para que nenhum imprevisto possa atrapalhar você, principalmente se você já estiver ansioso. Como terceira dica, essa dica, pessoal, ela não é obrigatória, é uma dica facultativa, mas que na prática ela tem muita efetividade. Cumprimente o presidente da sessão de julgamento. Verifique qual o seu nome ou tente entender qual a composição daquela câmara, grupo e sessão de julgamento que você sustentará. Na sequência, além de cumprimentar o presidente da sessão, cumprimente também o relator responsável pelo julgamento do seu processo. Muitas vezes esse relator, ele poderá ser o próprio presidente da sessão, mas não necessariamente. Além disso, caso esteja presente algum integrante do Ministério Público, como um procurador de justiça, cumprimente-o também, na pessoa de que você também cumprimentará todos os demais desembargadores, julgadores ou juízes, caso seja um colégio recursal, da sessão que você fará a sua sustentação. Nós sabemos que o direito é uma área solene. Toda a ritualística que pode ser feita de maneira respeitosa aos representantes do Estado e aos juízes, até porque a sua sustentação oral será direcionada a eles. Então, é muito bacana que você cumprimente os julgadores e os presidentes, as pessoas responsáveis por presidir aquela sessão de julgamento. A prática demonstra que, ao cumprimentá-los, a atenção dos julgadores também se volta de maneira favorável e respeitosa ao advogado que fará a sustentação. Aliado aos outros pontos que nós estamos passando para vocês nesse vídeo, certamente você terá maiores chances e possibilidades de obter um provimento positivo do seu recurso. Como quarta dica, logo no início da sua fala e sustentação, diga ao tribunal e esclareça quais serão os principais pontos que você deseja destacar na sua sustentação. Ou seja, se você obteve uma sentença em primeiro grau que lhe foi desfavorável, já diga de antemão que você deseja a reforma do julgado. Esse destaque, logo no início da sua sustentação, fará com que todos os desembargadores e julgadores já tenham, de maneira mais clara, qual o seu intuito e finalidade com aquela sustentação. É claro que eles dirão o nome do advogado e qual parte ele representa na demanda,
Porém, ao trazer este enfoque, ficará muito mais claro para os julgadores, bem como para as demais pessoas que assistem ao julgamento, qual a finalidade que você deseja atingir. Como quinta dica, sustente somente aqueles pontos essenciais para o provimento do seu recurso. Como advogado, nós sabemos que muitas teses, muitas preliminares são colocadas no recurso, algumas vezes até para trazer uma maior robustez de argumentos. Porém, como advogado responsável pela sustentação, o seu dever também será levantar quais são as teses e os apontamentos que efetivamente possuem chance de reformar o seu julgado. Em outras palavras, caso você tenha 10 razões recursais, mas apenas 5 se demonstrem efetivamente hábeis a proporcionar um julgamento favorável, diga apenas esses 5 pontos e nada mais. Como sexta e última dica, não leia. Eu sei que pode parecer estranho, mas quando o advogado lê um texto durante a sustentação oral, isso faz com que os desembargadores tenham uma inclinação maior, de repente no sentido de não prestar tanta atenção, ou até, caso o advogado esteja inseguro pelo ato, que por si só envolve certa complexidade, desse ato de leitura do advogado transparecer insegurança. Quando nós falamos sem ler, munidos de exatidão, de segurança com aquilo que nós falamos, certamente isso causa um impacto maior a quem nos ouve. Por isso, esse sexto ponto é um complemento do que falamos antes, no sentido de estudar o processo e ter segurança sobre aquilo que está sendo dito durante a sustentação. É claro que caso o advogado precise destacar um precedente, uma prova, ler a transcrição de um depoimento de uma testemunha ou algo mais complexo, é claro que o advogado poderá se socorrer do texto e de uma leitura, mas isso deve ser uma exceção e não uma regra. A leitura durante a sustentação oral deverá ser algo muito pontual, no sentido de o advogado transmitir aos julgadores algo que seja essencial para o bom julgamento do recurso. Se você tiver também um rol de provas que devem ser lidas e que de repente não tenham sido devidamente analisadas em primeira instância, é o seu dever como advogado fazer esse destaque ao tribunal, mencionando, por exemplo, o número de folhas de documentos sobre os quais o tribunal deveria se debruçar. Porém, não leia em demasia, porque o ato de leitura alinhada a outra insegurança ou a outras complexidades no momento do julgamento poderão atrapalhar o bom resultado da sua sustentação. Com essas 6 dicas, nós esperamos ter contribuído para você, colega advogado, de repente que já sustentou oralmente, mas deseja receber e compartilhar, dividir experiência sobre a prática da advocacia. Para você, colega que nunca sustentou oralmente, eu desejo a ti uma boa sustentação. Se permita sustentar oralmente, vença a sua vergonha e o seu receio de falar em público. Para você que já sustentou e obteve uma decisão favorável de reformar muitas vezes um julgamento, sabe o quanto é gratificante e o quanto é marcante esse tipo de situação. Nós sabemos que isso não acontece todos os dias, mas para aqueles advogados que já tiveram o privilégio de reformar uma decisão, sabem como aquilo nos marca, muitas vezes de receber o parabéns de um colega no corredor. Então, um ato de sustentação oral realmente faz toda a diferença no desenvolvimento de um processo. Muito obrigado e até a próxima.